Pô, não esquenta não. É, às vezes dá problema. Também eu uso essas porcaria aqui de fone, eles às vezes não. Funciona bem. Eu vejo depois no vídeo que o som tá bom. E o pessoal prefere com o microfone do que sem nada, né? Do que usar o microfone no computador. O pessoal fala que o som no computador fica pior. Acho que no computador fica cortando toda hora, né? Às vezes eu tô em reunião que o pessoal tá sem fone, aí o pessoal fala, tio, vai, aí quase que falo, põe fone, pessoal, né? Eu dou essa ideia sutilmente. Ah, o gato também comeu o meu, ó. Só tem de um lado. Eu uso ele para dar aula por isso mesmo. Se eu dou aula com os dois, eu grito muito. Então eu dou aula só com esse aqui e vou trocando de ouvido, entendeu? Eu já uso esse daqui para isso. Que aí eu já deixo ele em cima da mesa. Se ela comer a outra metade, já tá comido mesmo e fica assim. É, aí não dá para ver a aula de fone, o microfone do celular corta. É verdade. Mas enfim, se o som estiver ruim aí ou se a imagem estiver ruim, vocês me avisam. Agora que eu recuperei o fôlego, já conversamos um pouquinho, vamos relembrar o exercício que a gente começou a fazer. É o exercício mais difícil. Os dois que estão lá no SIGA, que eu mandei para vocês também no grupo, para facilitar a vida de vocês, mas é para mandar lá no SIGA, tá? Não é para mandar no grupo, não. É... Aliás, não sei se eu devia ter mandado no grupo, pode confundir o pessoal, né? Mas enfim, eu quis facilitar, e aí qualquer coisa eu falo, manda lá no Cigarro, fazendo favor. O pessoal também acessa o Cigarro e vê, né, a data que tem. Mas enfim, a gente começou a fazer esse exercício aí semana passada, eu dei uma rabiscada nele conforme eu fui explicando, né? Porque ele pedia aí para determinar o valor máximo que essa carga P podia assumir, respeitando os sentidos indicados, e respeitando os sentidos indicados é importante. Porque embora eu não conheça o número P, que esse P é um número, ele fala uma carga P, né? Eu sei que ele é um número positivo. Porque se o sinal da força está para o lado correto, vou ligar o ventilador aqui, só um segundo. Porque se a força está para o lado correto, ou seja, se eu tenho que respeitar o sentido indicado, é porque o sinal é positivo. Se o sinal se tivesse chance do P ser negativo, teria chance dessa força trocar de sentido, e não tem. Ele falou respeitando os sentidos indicados. Respeitando os sentidos indicados me diz que P é um número real maior que zero, tá? Número real positivo. Seja qual for o valor de P. É justamente isso que a gente tem que achar. Então, determinar o máximo valor de P, sabendo que na seção transversal as tensões admissíveis não devem ser ultrapassadas. Então ele deu a seção transversal. O que é isso mesmo, gente? Né? Para quem ainda não compreendeu a relação entre esses dois desenhos. Esse risco, colocar em cima desses dois apoios, representa a nossa barra. Tá aqui a minha caneta, poderia ser a nossa barra. Essa visão é a visão de frente da barra. Se eu virar a caneta assim, vocês vão ver, não sei se está certinho aí, deixa eu ir olhar inclusive, né? Porque não aparece para mim, só vai aparecer no vídeo depois. Se vocês olharem assim, vai ser um círculo. Então, aquele risco é a barra assim. A gente poderia fazer ela mais grossinha para ficar mais realista? Poderia, mas não tem necessidade, então a gente faz só um risco. E aquele desenho da frente, que meu mouse ficou aqui bem na frente, é a seção transversal, que no caso aqui da caneta é um círculo. Na barra ali, sempre falo, né? A barra, então esse risco aqui, que é a barra, representa um pedação de mussarela que está lá no mercado a ser fatiado. Isso aqui representa cada fatia, tá? Pensando que a barra, que eu vou estudar as tensões, fazendo analogia, a barra inteira seria a mussarela inteira, a seção transversal seria as fatias. Então, se eu cortasse, se eu começasse a fatiar aqui, ó, aumentasse ele, né? Porque pensa, é um risco preto porque ele está muito distante, vai, só para a gente imaginar. Aumentasse, então, esse risco preto e começasse a fatiar, cada fatia teria essa cara, tá? É isso que significa esse desenho. Reexplicando aí, já falei isso várias vezes, mas não custa reforçar. Bom, aí a gente começou a resolver. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Os esforços solicitantes. Eu expliquei por quê. Se eu quero tensão normal, na verdade, você fala, André, mas você não quer tensão normal, você quer a carga P. Sim, eu quero a carga P. Mas como que eu posso relacionar tensão normal com a carga P? Ah, força sobre área. Tá, ok. Se a força tivesse normal, a seção transversal, isso nós vamos ver na teoria hoje ou a semana que vem, seria só força sobre área, seria uma tensão normal, igual a gente via em tecnologia dos materiais, punha uma barrinha lá para esticar numa máquina, puxava, então eu dividia a força pelo valor da área em que ela estava sendo aplicada, mas aqui não é bem assim, a gente tem duas fórmulas de tensão, em nenhuma delas entra força, mas entra momento fletor em uma delas e na outra força cortante, que estão diretamente relacionadas com essa força que é aplicada numa barra assim, biapoiada, tá? Então a gente tem que calcular o momento fletor
E a força o quê? Em função de P. Se o P fosse um número, eu conseguiria tirar o momento fletor um número e a cortante um número. Não necessariamente, a gente já sabe de esforços solicitantes que ia sair uma equação. Tá, ok. Mas aí você poderia ver, pelo gráfico dos esforços solicitantes, onde o M é máximo, onde o V é máximo. E aí você poderia multiplicar pelo X ali, onde ele é máximo, ou simplesmente olhar no gráfico o valor máximo que a gente achou na aula passada. A cortante máxima é igual a P. Seja positiva ou negativa, a cortante máxima é igual a P. E o momento fletor máximo é igual a 2P. Fizemos isso na aula passada. Só que isso não é um número. A gente achou aí os esforços solicitantes máximos em função da força P, porque era o que dava para a gente fazer. Mas por que teve que achar os esforços solicitantes? Porque são eles que vão ser alimentados nessa fórmula. Então hoje nós vamos alimentá-los nessa fórmula e ver. E não achar a tensão, mas também alimentar esses valores de tensão e ver quais esforços solicitantes gerariam essa tensão. E assim, a gente vai calcular o P máximo. Para o cisalhamento máximo e para tensão normal máxima. A gente falou isso na aula passada. Ó. Qual força P aplicada geraria essa tensão de 40 ou em cisalhamento e essa tensão de 140, pensando em tensão normal, tá? É isso que a gente fez. Só que a gente não relaciona diretamente força com esforço com tensão. A gente tem que relacionar força com esforço solicitante para ir relacionar com tensão. Por isso que esse exercício é chato e longo, porque a gente teve que calcular os esforços solicitantes sem ter número, tudo em função de letra, e calculamos. A gente sabia que o P era um número positivo, achamos equações, sendo P positivo, quando dava mais P, era uma reta positiva. Quando dava menos P, era uma reta negativa. Mesma coisa aqui, ó, deu uma reta decrescente no começo até menos 2P, depois crescente de menos 2P a zero. Aí a gente deixou bonitinho, inverteu o momento fletor. Olha aí, ó, o jeitão de matemática, de função e o jeitão de engenharia. Eu sempre vou fazer assim daqui para frente. Porque eu estava apagando a parte matemática e tal, e eu vi que muitos de vocês, essa aula passada até foi meio injusto, falei que todo mundo, não necessariamente todo mundo, mas muitos de vocês, quando eu desenhava direto assim, até usei um outro tom de verde aqui sem querer no dia, resolvi deixar para ficar mais claro ainda. Quando fazia assim, o pessoal se perdia. Aí eu falava, ó, você tem que fazer o risquinho horizontal, vertical, da função até o eixo. Como assim função? Como assim eixo? E eu vi que o pessoal não pegou. Aí aqui desse jeito tá mais fácil, ó. Achei que tá claro a função em colorido e o eixo em branco. É claro que, vamos dizer assim, aqui você tem uma função y igual a menos p, né? Na verdade, v, mas o v é o y nesse gráfico e o m é o y nesse gráfico de baixo. Continuaria esse menos p ao longo da dimensão horizontal, de menos infinito até mais infinito. Só que aqui, como é uma disciplina aí de física, de mecânica, né, de barra engenharia, ou técnico, sei lá, enfim, né, mas mais voltado para a área de física do que da matemática, a gente faz essa função só onde ela vale, só onde a cortante tem aquele valor. Ou seja, do ponto A até o ponto B. No outro caso, do ponto B até o ponto C. Então, a aula passada, toda essa trabalheira que a gente teve a aula passada, foi para quê? Foi para achar os esforços solicitantes em função de P. Por quê? Porque era o que dava para a gente fazer. Eu não dei o número, dei P. E você tem que achar momento fletor e força cortante para quê? Para justamente fazer a comparação dessas tensões e ver qual que seria o P que geraria isso em cisalhamento e isso em tensão normal, tá? Você tem que fazer os esforços solicitantes, senão você não relaciona com essas tensões. O P direto não pode ser relacionado diretamente por uma fórmula com essas tensões. Primeiro eu tenho que calcular os esforços solicitantes. Ah, mas eu não tenho número. Calculo em função de P. O que é em função de P? A única letra que vai aparecer no seu resultado de esforço solicitante é o P. Tá vendo? É como se o P fosse um número. O momento fletor máximo é 2P, a cortante máxima é P. Independente do sinal, tá? Valor absoluto, módulo da cortante máxima é P, do momento fletor máximo é 2P. Foi isso que a gente fez na aula passada. Agora, a gente vai continuar aqui. Vamos fazer as comparações. Agora nós vamos comparar. Nós vamos primeiro calcular a tensão normal. Vamos fazer o cálculo aí referente à tensão normal. Isso já é assunto da aula de hoje, tá? Tensão normal. Então, como é que vai ficar aí? Deixa eu olhar no meu rascunho aqui para não escrever bobagem. Pessoal, a gente tem essa seção transversal aqui, ó. Deixa eu fazer ela em branco. A gente já desenhou ela ali, mas vou fazer questão de desenhá-la de novo. Vocês já fizeram um momento estático dela. Eu acho que deu um pouco mais de trabalho. Eu mesmo explicando para vocês, fiz um momento estático por um caminho mais longo. Hoje vocês vão ver que poderia ter sido muito mais fácil a atividade 3,
que por sinal eu ainda vou corrigir, tá? Estou priorizando colocar todas as atividades do quarto bimestre de todas as minhas turmas essa semana. Coloquei de vocês ontem, a de tecnologia dos materiais dos primeiros anos eu coloquei ontem, e faltam ainda algumas matérias que eu dou para o noturno, que eu vou fazer isso hoje. Aí amanhã, entre hoje e amanhã, eu pego para corrigir essas atividades, até porque o prazo é até amanhã, né? Então a gente tem assim, é claro que a gente vai pôr a origem dos eixos aqui no centroide, para facilitar, para o momento de inércia ficar sendo só BH ao cubo sobre 12, tá? Afinal são retângulos. Só que você tem retângulos vazados. Como é que você faz, tá? Não é X, né? Aqui a gente já chamou de eixo Z da outra vez, porque lembra, a barra ela tá assim de lado. Então aí aqui eu tenho os eixos Y e X, correto? Y e X. Então quando eu viro a barra de frente, ó, aqui assim eu tenho o eixo Z. Então quando eu viro a barra de frente, né, fazendo um desenho bem simplificado aqui, se isso aqui for essa seção transversal, aqui eu vou ter o Z e aqui eu vou ter o Y, tá? A gente estava fazendo o X para facilitar a vida de vocês, mas agora a gente já está chamando de Z, tá? Então, só para... É a mesma coisa que o X, é o eixo horizontal, mas só para respeitar o nosso eixo X, vamos dizer assim, original, tá? Para ficar mais claro, vou colocar um verdinho aqui e aqui, ó, para mostrar que essa é aquela seção transversal, tá? Só para orientar vocês nos eixos. E aqui está o eixo Z, ó. Então, aqui vai ser o eixo Z. Então, o que a gente vai calcular aqui, na verdade, é U e Z. Pessoal, olha só, como a gente tem um retângulo vazado, se a gente fosse fazer a área desse retângulo vazado, dele inteiro, eu faria como? Faria a área, levando em conta as dimensões desse retângulo de fora, menos a área desse retângulo de dentro, que foi cortado fora. Concorda? Porque aqui, ó, onde eu achurei, é porque tem material, certo? Tem material. Ali no meio foi cortado fora. Se eu fizesse a área do de fora menos a área do de dentro, eu acharia a área desse vazado. Não sei se vocês compreenderam. Vamos explicar de um outro jeito. Vocês fazem problema assim em matemática, né? Vamos dizer que aqui seja Bzão, Hzão. E aqui dentro seja Bzinho, Hzinho. Certo? Se eu quiser a área asturada aqui, ó, é só eu fazer a área total, desconsiderando que tem o risco, Bzão, Hzão, menos a área de dentro, Bzinho, Hzinho. Tá? É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o momento de inércia do retângulo de fora, BH ao cubo sobre 12 do retângulo de fora, menos BH ao cubo sobre 12 do retângulo de dentro. Sempre que você tiver algo vazado e for área, você pode fazer o de fora menos o de dentro. Você vai falar, André, mas aí não é área, aí é momento de inércia. Sim, mas ele é um momento de área, assim como um momento estático. E você pode usar essa lógica que a gente usa para área, quando você tem um buraco no meio, você fazer o de fora menos o de dentro, né? Mesma coisa assim, ó. Esse problema é mais comum com circunferência. Elas não precisam nem ser concêntricas. Se tiver isso aqui, ó, tá? Isso aqui pode ser feito em matemática. Você conhecer os dois raios, conhecer, sei lá, o rainho aqui e conhecer o raião da grande, ó, conhecer o raião da grande, você vai fazer o quê? Se você quiser a área achurada. Se na verdade o que você tem é a circunferência grande, que tem raio πr quadrado, certo? E você cortou de dentro dela essa área. Então é só você cortar, subtrair essa área que foi cortada. Então, sempre que você tiver algo vazado, é um total como se não tivesse vazado, menos vazado. Então, é o momento de inércia. E isso vale para momento de inércia e momento estático também, porque são momentos de área. Então, é só você fazer o BH ao cubo sobre 12, levando em conta as dimensões de fora, menos o BH ao cubo sobre 12, levando em conta as dimensões de dentro, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Assim, a gente já calcula o IZ, que a gente vai usar tanto na tensão normal quanto no cisalhamento. Então, o IZ aqui vai ficar, deixa eu relembrar vocês as dimensões, ó. Aqui esse vazado é 6, esse pedacinho aqui é 2, esse outro pedacinho aqui também é 2, de modo que resulta em 10 aqui embaixo. Aqui esse pedacinho é 2, esse outro pedacinho aqui também é 2, tô risco, né? E esse pedação aqui é 16, tá? De modo que resulta em 20. Tudo isso aqui tá em centímetros. Vou pôr a unidade aqui, na minha apostila eu vi que ele fez assim, então vou fazer assim também. Não sei se deu para ver que eu deixei os dois meio enfiado ali, mas qualquer coisa vocês voltam e olham. Então a base aqui, ó, é quanto? É 10, ó, porque 6 mais 2 mais 2, 10 em centímetro. Vou passar para metro, tá? 10 centímetros convertido em metro, 0,1. A altura é 20, 16 mais 2, 18 mais 2, 20. Também vou passar para metro, 0,2
20, né, centímetro para metro divide por 100, 20 fica 0,2. Esse é o momento de inércia de fora, certo? 0,1 vezes 0,2 ao cubo. O de dentro, ó, eu vou pegar essa dimensão aqui, que vale 6, se você ver, tá alinhadinho aqui, e essa outra aqui que vale 16, tá? Você pegar também tá alinhadinho aqui, que é o de dentro, que é o que vazou, né? O que tá vazio ali. Então tem que tirar o total, como se fosse um retângulo cheio, menos o que foi cortado fora, menos a parte vazia, que também é um retângulo. Então, ó, vai dar B, a base ali é 6 centímetros, transformado em metro, 0,06, divide por 100, e a altura é 16, perdão, transformado em metro, 0,16 ao cubo, tá? Falei perdão porque eu puxei o nariz, tô meio catarrento. Tomara que seja gripe, né, pessoal? A gente fica com medo nessa época que nós estamos. Tomara que seja uma gripe normal, né? Que agora, além do Covid, tem HN, sei lá o quê. Tá, nem tô vendo notícia disso aí. Jogando na calculadora, eu refiz ontem à noite, tava com um pouco de sono, então seria bom se vocês conferissem, né? Mas não precisa, não. São esses valores mesmo. Aqui dá esse momento de inércia, fazendo os dois separadamente, fazendo a subtração, eu vou fazer direto, hein, gente? Vou me permitir fazer direto. Como é que se faria essa conta? Faz o cubo primeiro, 0,2 é o cubo primeiro, aí multiplica por 0,1, aí divide por 12. Anota o resultado. Você pode jogar tudo direto na calculadora também, mas vai que você vai se atrapalhar? Então, se você se atrapalha com a calculadora, minha dica é essa. 0,2 ao cubo, aperta igual. 0,1 aperta igual, divide por 12 aperta igual. Anota. Aí faz o mesmo procedimento ali. O cubo primeiro, depois multiplica por 0,06, divide por 12, anota, aí faz um menos o outro, tá? É para você tirar desse exercício aí, direto da calculadora, 4,62 vezes 10 a menos 5. Como eu transformei tudo em metro, vai sair em metro a quarta. Se eu não tivesse transformado, sairia em centímetro a quarta. E daria certo também, tá? Daria certo também, inclusive porque sairia em quilonewton por centímetro quadrado. É uma medida de tensão boa, porque ela é convertível para megapascal com muita facilidade. Na última aula eu acho que eu fiz o exercício desse jeito. Já é uma dica boa para vocês fazerem aí a atividade, tá? Se deixar em quilonewton por centímetro quadrado, é uma medida de tensão que basta multiplicar por 10 já vai sair em megapascal. Quilonewton por centímetro quadrado. Tá? Mas cuidado, se você tem dificuldade com unidade, eu sugiro colocar aí tudo em metro, tá bom? Só fui ali rapidinho para ver se não tinha nenhuma mensagem. Então, achamos aí o momento de inércia, tá? Será que cabe aqui a tensão normal? Não, vamos fazer ela com espaço, né? Em vez de ficar espremendo tudo, deixando feio. A tensão normal, para que eu calculei ali? Né? Porque eu precisava calcular a tensão normal máxima. Na verdade, eu não preciso calcular a tensão normal máxima. Eu preciso comparar esse valor máximo de tensão com o momento fletor máximo que eu obtive, porque o momento fletor máximo tem a ver com a força P, e eu quero calcular a força P. Então, eu vou pegar aqui também o meu Y máximo, dividido pelo meu IZ. Pessoal, olha só. Essa fórmula, deixa eu escrever por que eu escrevi máximo em algumas dessas variáveis e em outras não. Vou até sair porque eu vou rabiscar ali no canto e depois vou apagar. A fórmula de calcular a tensão normal é assim. Tensão é momento fletor vezes distância da linha neutra dividido pelo momento de inércia. O momento de inércia é o único da seção. Essa seção vazada tem esse momento de inércia. Se fosse um retângulo fechado, teria um momento de inércia só. Então, ele é uma coisa fixa. Agora, o momento fletor, como a gente vê nos diagramas de esforço solistante, ele varia ao longo da barra. Então, eu tenho que pegar a seção onde ele está, máximo. A distância da linha neutra, eu também varia. Eu tenho a minha seção que, por acaso, é assim, eu posso fazer ela nessa linha, que tem uma distância máxima da linha neutra, então vai me dar uma tensão máxima. Eu posso fazer ela nessa linha, eu posso fazer ela nessa linha, eu posso fazer ela na própria linha neutra, que aí a distância é zero. Então, para dar tensão máxima, eu preciso pegar a distância máxima da linha neutra, que é a linha que passa aqui pelo centroide, ó. É a linha neutra. Então, eu preciso pegar a distância máxima dela e o momento fletor máximo. Agora, isso é uma constante conforme a seção. Por isso que eu não pus máximo aqui. Claro que se eu maximizar esses dois, eu vou obter a tensão máxima, tá? Por isso que tensão tem o máximo, o momento fletor tem o máximo, e a distância y da linha neutra tem o máximo também. Quem que são? A distância da linha neutra máxima vai ser nos extremos, ó, aqui de cima ou aqui de baixo. Um vai gerar tração, o outro compressão. Não estou interessado, por enquanto, nos sinais dessa força. Eu sei que a linha neutra está aqui no meio. Perdão. Se a altura inteira é 20, a distância da linha neutra é 10. Como a gente está fazendo tudo em metro, vamos seguir uma lógica. A distância da linha neutra é 10 centímetros, portanto 0,1 metro.
O momento fletor máximo, eu vou pôr o módulo dele, tá? A gente calculou a aula passada, 2P. Calculou como? Tá no diagrama. Calculou em função de P, mas calculou. O momento fletor máximo é esse pico aqui, onde dá menos 2P. Mas eu vou pôr o módulo, tá? O módulo do momento fletor máximo, por quê? Porque eu não estou preocupado com o sinal da tensão, e sim só com o valor dela, tá? Então vai ser o momento fletor máximo, eu pus o módulo dele, a distância da linha neutra, e o momento de inércia que eu acabei de calcular na página anterior. Isso vai dar 4,62 vezes 10 a menos 5. E isso tudo tem que resultar no quê? Na tensão máxima, porque eu quero realmente analisar o limite. E qual que é a tensão máxima que o exercício me deu? Admissível. Ele aguenta 140 megapascal. Ele está na iminência de quebrar com essa tensão. Subiu um pouquinho, ele quebra. Eu quero ver qual P causaria essa tensão máxima, porque eu quero P máximo, então aqui é 140. Como está tudo em metro e tudo em newton, eu não posso deixar em megapascal, eu tenho que deixar em pascal, que é 10 a sexta. Ó. 1 megapascal é igual 10 a sexta pascal. Por isso que tá vendo? Megapascal para pascal multiplica por 10 a sexta. Por isso que eu estou multiplicando ali o 140 por 10 a sexta. Aí eu acho o P máximo referente à tensão normal. O P que geraria a tensão normal máxima seria o meu P máximo pelo critério da tensão normal. Então agora, ó, é só isolar o P, concorda? Eu tenho 140 vezes 10 a sexta, 4,62 vezes 10 a menos 5, certo? Vai ficar 2P vezes 0,10. Vou deixar, ó, passei só o de baixo multiplicando por enquanto. Ordem dos fatores não altera o produto, então vou passar o 0,10 para cá, o 0,1, tá? Porque isso aqui é a mesma coisa que 0,1. 0,1 vezes 2 vai dar 0,2P. Aí eu vou passar esse 0,2 dividindo essa numeraiada aqui, ó. Para ajudar vocês aí, que ontem eu estava conversando com o João Tadeu sobre manipulação de equação e coisa, e Enem e tal, ó. Quando você tiver uma potência de 10 aqui, ó, e só tiver produto, não bobeia não. Já deixa a potência de 10 aqui, ó, e faz a operação com os expoentes. Eles estão multiplicando, mantém a base e faz a operação nos expoentes. Só que a soma, ó, é uma soma algébrica. Então é 6 menos 5, vai dar 10 a 1. Para quem não entendeu o que eu fiz, ordem dos fatores não altera o produto. 140 multiplicando 462, 10 a sexta multiplicando 10 a quinta. Produto de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes, só que a soma aqui é algébrica, porque o 5 tem um sinal negativo. Soma algébrica, lembra, pode ser adição ou subtração. Não é que chama soma que necessariamente é adição. Soma algébrica, você tem que olhar os sinais dos envolvidos aí. E passa o 0,2 dividindo, que aí você isola o P. Fazendo essa conta, eu refiz ontem, seria bom sim se vocês conferissem, mas essa resposta aí está no livro. Fazendo essa conta, esse momento de inércia é um arredondamento. Então, com esse valor do momento de inércia arredondado, a gente vai obter aí um valor de P. A gente vai obter aí um valor de P, que seria o P máximo, né? Igual 32.340 newton. Newton, André. É, porque isso aqui é força, gente. Essa medida aqui é de força. Então, como a gente foi convertendo tudo para Pascal, quando era metro, metro a quarta metro, a força vai sair em Newton, tá? E vai de fato sair em Newton. Não vou poder mexer isso aqui, ficou meio feio aqui, ficou meio apertado. Mas, ó, repetindo aí o que eu fiz. Eu pus o valor de tensão máxima que essa barra aguentaria em regime de tensão normal aqui. Pus o momento fletor máximo que a gente calculou aula passada, a distância máxima da linha neutra e o momento de inércia que a gente acabou de calcular. Aí aqui é manipulação de equação. Passei o de baixo multiplicando, fiz a operação com as potências, multipliquei 2 por 0,1, passei o 0,2 dividindo, achei aqui a força. Aí você já pode falar, André, então o meu valor de P é 32.340 newtons, porque se eu substituir ele na equação da tensão normal, beleza, dá a máxima, o que eu quero é o P máximo, então é isso aí. Se eu tivesse dado só tensão normal no enunciado, sim. Mas como, infelizmente, né, ele não deu só tensão normal no enunciado, você ainda vai ter que comparar o critério da tensão de cisalhamento, tá? Eu vou ter que dar uma arrumada nessa lousa, porque ela ficou meio feia. Deixa eu printar isso aqui. Aí eu apago tudo. Vou dar uma diminuída nela, tá? Só porque eu preciso escrever uma coisa aqui. Vou até tirar aquele megapascal ali, que foi só uma observação. Então, eu vou deixar ela aqui. Esse cálculo aqui não tá aquelas coisas, mas tá legível, tá? Olha só.
Então, olha o que eu vou escrever aqui. Então, pelo critério da tensão normal, vou escrever aqui em azul, ó. Pelo critério da tensão normal, eu sei que o P tem que ser menor ou igual a 32.340 Newton, portanto, o P máximo seria que a gente acabou de achar ali. Porque você concorda comigo que eu tenho que ter o momento máximo, e o momento máximo vai ser gerado com P máximo? Certo? O momento máximo aqui seria gerado com o P máximo. Então, esse aqui é o meu P que gera a tensão máxima. Então, ele é o meu P máximo. Foi o que ele perguntou no enunciado. E já é a tensão máxima porque eu também pus a distância da linha neutra como máxima. Aqui, o IZ eu não tenho o que fazer. Ele é constante para a seção inteira, então eu simplesmente deixo ele aí, tá? Simplesmente eu deixo ele aí. Só que tem outra tensão que ele me deu no enunciado e mandou eu estudar também. A tensão de cisalhamento. Então, eu também vou ter que comparar ela com esses valores. Então, também vamos fazer o cálculo da tensão de cisalhamento. Vocês veem como a lógica desse exercício é complicada? Ele é longo e a gente vai fazendo e vai perdendo o fio da meada no meio. Mas eu vou fazer questão de ir retomando para vocês. O que a gente fez? Só oralmente, sem voltar a mostrar número. Ele me deu uma força P, que eu não conhecia, que estava aplicada ali na minha estrutura. Essa força, posso calcular com ela um momento fletor e uma força cortante. Posso, não posso? Ainda mais se tivesse um número ali, ficaria mais fácil ainda. Como não tinha, eu calculei em função de P. Isso é, largando a letra P. Deixando indicada a letra P, já que eu não posso fazer a conta porque ela não é um número. Então, eu calculei o momento fletor máximo, vou só rabiscar aqui, depois eu apago, o momento fletor máximo em função da letra P, o módulo dele, né? O módulo do momento fletor máximo era 2P. E o módulo também da cortante, máxima, era P. Então, eu já tenho coisas para alimentar nas minhas fórmulas. Quais? A Vick-It, que é tensão de cisalhamento. E, isso aqui é rascunho, tá? Por isso que eu estou fazendo um regaçado assim, depois eu vou apagar. A Vick-It, que é tensão de cisalhamento, e qual? A MY sobre I, que é tensão normal. Uma vez que eu calculei os momentos em função de P, eu já tenho o máximo para pôr aqui e o máximo para pôr aqui. O máximo para pôr aqui, se eu também deixar os critérios geométricos máximos, né? Na verdade, seria a distância da linha neutra e o momento estático, porque os outros dois são fixos, né? O I é fixo para a seção, o T também. Se eu deixar esse cara máximo e esse cara máximo, além do esforço solicitante máximo, eu obtenho a tensão máxima, que foi dada no enunciado. Aí eu jogo ela aqui. Como isso foi dado em função de P, eu fico com uma equação com uma variável só. Como isso foi dado em função de P, eu fico com uma equação com uma variável só. Essa é a ideia, tá? Você achar em função de P, você achar o negócio em função de P, os esforços solicitantes, e aí jogar na equação e ver, falar assim, olha, qual força, né, baseado nesse cálculo de esforço solicitante, qual força geraria aí... Então, peraí. Deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso aí oralmente para não ficar pior do que a explicação pior. Então, quer dizer, você tem uma força ali que você calcula o esforço solicitante. Então, você vai pôr um M e um V na fórmula em função de uma letra, que é a sua incógnita. E aí, igual a tensão máxima que foi dada no enunciado, e aí você achou o P máximo. P máximo já dentro da expressão do momento máximo. Né? É o P máximo também já dentro da cortante máxima. Esse é o ponto principal desse exercício. Vamos terminar ele, a gente discute ele um pouco melhor, mostrando os números. Eu achei que não ia ficar bom, mas acho que vai ser melhor. Bom, tensão de cisalhamento máximo, a fórmula é Vick-It, né? Então, eu preciso o Q máximo, que até então não tinha calculado. Pessoal, assim como a gente pode fazer momento de inércia de fora menos o de dentro, o momento estático a gente também pode. Imagina se vocês soubessem isso na atividade 3 do terceiro bimestre, que era exatamente essa forma aqui, ó. Você pode fazer o Q máximo de dentro menos o Q máximo de fora. Lembra aí que o momento estático é máximo na linha neutra. Vocês fizeram exatamente esse exercício, não era um exercício que nem esse. Era exatamente esse exercício. Então, a linha neutra está aqui, passa pelo centroide da figura, a gente tem que calcular o momento estático aqui na linha neutra. Sabe como a gente pode fazer isso? Porque agora a área de influência é só essa, né? Ou só de cima ou só de baixo.
tanto faz, eu gosto sempre de pegar em cima, quando é igual, quando a área de cima e de baixo são iguais. Na tarefa lá do quarto bimestre tem uma viga T. Então vocês vão ver que vai ser mais fácil calcular isso aí na metade de cima do que na metade de baixo. Como dá igual e a geometria do de cima é um retângulo e o de baixo fica um T, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu vou dar uma aula dica, nem que seja assíncrona disso, ó. O centroide está mais ou menos aqui, então quando eu for calcular o momento estático nessa linha, é mais fácil eu pegar essa área, facilita a conta do que a de baixo. E por mais que isso pareça absurdo, vai dar igual, tá? Vai dar igual porque, na verdade, aqui é bem mais comprido, tá? Então, realmente tem que dar igual porque é o momento estático naquela linha. Isso que é interessante dessa disciplina, o momento estático dá igual mesmo. Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? O momento estático máximo do de fora, menos o momento estático máximo do de dentro. Ah, pode fazer isso, André? Pode, eu também esqueci. Eu fiquei fazendo tabelinha, achando o centroide desse U de ponta cabeça, maior rolo. Deu errado um monte de vezes, fiquei ensinando para vocês isso aí. Também não lembrava. Não foi por mal, não, tá? Não foi sadismo, não. E aí fica muito mais fácil você fazer o momento estático do de fora menos o de dentro. Por quê? Porque você tem todas essas dimensões. O de fora, se ele não tivesse vazado, ele seria 1 quadrado. Porque aqui é 10 e aqui também é 10, o total, tá? O total em centímetros. Então, ó, imagina que não tem esse furo, que está aqui a linha nesse quadrado da linha neutra. A área de influência que eu pintei de verde, imaginando sem o furo, é 10 centímetros vezes 10 centímetros. E o centroide, se não tivesse o furo, estaria aqui na metade da altura, ó. 5, que lembra o que é um momento estático? Se fosse um quadrado, 10 por 10, a linha neutra está aqui assim. Você tem que calcular a área desse quadrado vezes o quê? A distância do centroide desse quadrado até a linha neutra. Certo? Então, é a área do quadrado vezes essa distância aqui, que é 5. Que é 5, ó. Lembrando vocês o que é o que nessa fórmula. Isso aqui é área de influência, isso aqui é a distância da linha neutra. Tá? E isso aqui exatamente, isso não é o meu momento estático máximo. Por quê? Porque essa estrutura é vazada. Então, eu tenho ainda que fazer... Isso aqui seria só o de fora. Se ela não fosse vazada, seria esse quadrado 10 por 10. Menos o de dentro. O de dentro é esse quadradinho aqui, ó. Que ele também me deu as dimensões. Ele também me deu as dimensões. Esse total aqui, ó, era, para quem não lembra, 16. Então, essa metade de cima aqui, ó, essa metade de cima é 8. Tudo continua sendo em centímetros, tá, pessoal? Tudo continua sendo em centímetros. Essa metade aqui é 8. E esse pedacinho aqui, ó, ele deu aqui embaixo, era 6. Então, aqui é um quadrado 8 por 6 centímetros, o de dentro. Então, a área vai ser 8 centímetros, aí já transformado em metro, dividido por 100, vezes 6 centímetros. Isso aqui, ó, é a área. Agora eu tenho que fazer a distância entre o centroide dessa área e a linha neutra. Que está onde, ó? Agora é o centroide desse pitico até a linha neutra. Se tudo é 8 no pitico, essa distância vai ser 4. Está na metade aqui dessa altura, 8. Agora mudou a história. Agora eu tenho um retângulo 8 por 6, e aqui está passando a linha neutra. A área é 6 vezes 8. A distância desse centroide, que está mais ou menos aqui até a linha neutra, ó, é metade de 8, é 4. Então, aqui, já 4 centímetros já transformado em metro, é a distância da linha neutra. Olha como ficaria bem mais fácil, não sei se vocês lembram, porque foi antes do Natal, do Ano Novo, infelizmente ainda não corrigi, mas vou corrigir, lançar em breve. Como eu falei, estou me preocupando em lançar as atividades do quarto, para vocês terem um tempinho maior ainda. Olha como desse jeito de fora menos o de dentro, você faz o momento estático de um retângulo menos o momento estático do outro, que foi cortado fora, como se fosse área. Dá para fazer isso com momento de inércia e com momento estático. Imagina se você soubesse isso na hora de fazer a última atividade do bimestre passado, você teria feito um cálculo bem mais curto. Como eu falei, não fiz sacanagem não, pessoal. Eu também não lembrava, tá? Eu também não lembrava. E pode ver quem veio tirar dúvida aí comigo e obteve esse valor aqui, ó. Obteve esse valor aqui, deixa eu colocar para tirar isso aqui, para poder colocar um cor-de-rosa aí, para ficar depois mais amigável aqui. Quem fez isso em centímetros cúbicos, porque lembra que aqui a unidade de centímetro cúbico não é volume, mas a unidade é igual a de volume, deu 308 centímetros cúbicos, tá? Que é a mesma coisa que é 3,08 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, tá?
Dava 308 redondo lá, ali fazendo em centímetro. E se você transformar aí centímetro cúbico para metro cúbico, se metro para centímetro é 100, você teria que dividir por 100 centímetro linear para metro linear, aí você vai ter que dividir por 3 zeros em cada zero original. Então, você dividiria por 1 milhão. Exatamente isso, ó. Se eu botar a vírgula ali depois do 8, vai dar 308 vezes 10 a menos 6, tá? Quem não entendeu o que eu fiz, não tem problema, não. Se eu acho que não é o caso de vocês, mas se tiver alguma dúvida de conversão de unidades, só dá um toque aí. Deixa eu apagar, inclusive, essa viga T aqui, porque senão o povo vai falar, que o André escreveu outro T ali, né? E vai ficar doido. Isso é da tarefa, não tem nada a ver aqui, tá? Então, quer dizer, qualquer dúvida de conversão de unidades aí vem me perguntar, porque muda um pouquinho, e eu tenho uma explicação montada aí legal disso aí, quando é comprimento linear, quando é área e quando é volume, tá? Então, não vou fazer aqui, não temos tempo para isso, mas se alguém precisar, só dá um toque. Então, aí, ó, da mesma maneira que a gente fez lá, vamos ver se eu consigo explicar um pouco melhor enquanto eu faço, porque eu já vi que explicar depois de pronto é furada. A gente teve no enunciado a tensão máxima, que é a tensão admissível. Eu vou me dar o luxo de pôr máxima aqui, mas é admissível, tá? Ela vai ser gerada por quê? Por uma força cortante, que a gente já sabe que a cortante máxima é P, tá? Ela vai ser gerada por um momento estático máximo na linha neutra, já que ela é tensão máxima, tem que ser um momento estático máximo que é da linha neutra que a gente acabou de calcular, certo? Lembra que essa fórmula, ó, tensão de cisalhamento é Vic, IT, tá? Né? Então, a cortante máxima a gente já calculou a aula passada em função de P, porque não tinha os números, a gente sabe que é essa. O momento estático máximo a gente acabou de calcular. O momento de inércia é a mesma seção, a gente calculou, então é esse 462 vezes 10 a menos 5. Então, 462 vezes 10 a menos 5. E a espessura, cuidado agora para não se lascar, é a espessura aqui na linha neutra, a espessura horizontal. Não é os 10 centímetros totais que tem aqui, hein? É só onde tem material. Então, é o 2 desse lado com o 2 desse lado. É 4 centímetros, portanto, em metro, 0,04. Tá? 0,04. Então, olha, pessoal, repetindo, por que a gente vai substituir aqui a tensão de cisalhamento máxima? Porque o que eu quero foi o que foi dado para mim no enunciado. Aqui não vai caber, vai me irritar, eu vou fazer isso no próximo slide, tá? Vou partir daqui, ó. Vamos partir daqui o cálculo de tensão de cisalhamento máxima. Inclusive, é bom que a gente apaga daquele lá, tá? Vamos partir daqui, porque senão vai ficar tudo muito apertado, vai ficar uma confusão só. Ó, então, acho que dá para excluir só isso. Ah, não, mas tenho dois ali que eu peguei para explicar. Então, vamos continuar aqui. Então, repetindo, gente, a gente vai substituir aqui, ó, a tensão de cisalhamento máxima, que o enunciado falou para mim que era 40 megapascal. 40 megapascal é 40 vezes 1 milhão. 40 vezes 10 a sexta, tá? Resolvi botar os zeros aqui. Essa tensão máxima vai ser gerada pelo quê? Pela cortante máxima, que eu já sei que é P, o módulo dela, pelo momento estático máximo, que eu já calculei, que é isso aqui, pelo momento de inércia da seção, que não tem essa de ser máximo, porque ele é constante para a seção, e pela espessura ali na linha neutra, tá? Que é onde tem o momento estático máximo. Então, ao substituir nessa fórmula o P, a cortante que está em função do P, e tendo tudo maximizado, inclusive a tensão maximizada, eu acho o máximo P. A mesma coisa ali no critério da tensão normal. Eu substituí o momento estático máximo que já estava em função de P, a tensão máxima que o enunciado me deu e tudo maximizado. E aí eu achei o P máximo. Aqui o P máximo pelo critério da tensão normal. Nessa outra ocasião aqui, o P máximo pelo critério da tensão de cisalhamento. Tá? Da mesma forma também, 40 aí com 3 zeros, vezes 4,62 vezes 10 a menos 5, vezes 0,4, tá? Não entendeu o que eu fiz, todo mundo que está embaixo, eu passei multiplicando esse 4 com um monte de zero. Quem estava multiplicando o P, eu passei dividindo. Beleza? Desculpa, aqui é menos 4, perdão. Depois eu arrumo. Tá? Então aqui você tem o P. Fazendo essa conta aí, pessoal, deixa eu ver se eu não fiz bobeirada em lugar nenhum. 362.004, 4 com um monte de zero, passou dividindo, não, tá certo, só tem que arrumar esse expoente aqui. Mas eu arrumo já, inclusive para não esquecer.
Então, pessoal, aí, ó, você consegue aqui tirar, fazendo as contas direitinho aí, que o P máximo para esse cisalhamento máximo é 240 mil Newton, tá? Então, esse aqui é o P máximo. Deixa eu pôr o 4 ali antes que eu esqueça. Isso aqui é 10 a menos 4. Ficou uma porcaria minha. Agora parece um 9. Mas, peraí, eu arrumo ainda. Vou dar um jeito de arrumar. Agora ele ficou muito grande também. Pronto. 10 a menos 4. Pequenininho aqui. Se o PowerPoint deixar, eu arrumo. Se o PowerPoint deixar, eu arrumo. 4 não quer sair, gente. Saiu. Tá. Então aí, ó, pelo critério da tensão normal, a história já mudou. Isso, aí vai ter que ficar em vermelho mesmo, que não vai ter jeito. Pelo critério da tensão normal, vocês já sabem essa fórmula, né? Vou tirar ela daqui, fazer o mesmo esquema lá. Do mesmo esquema que a gente fez lá. Então, pelo critério da tensão normal, é outro. Essa fórmula aí tem mais coisa, vamos dizer assim, mais número que diminui o que entra. Então, uma força bem maior, 240 mil, gera 40 megapascal. Enquanto na outra, uma força de 32 mil, porque lá é 240, é quase 100 vezes maior. 100 não, 10, né? Quase 10 vezes maior, porque aqui é 30 mil, lá é 200 mil. Só para arredondar. Quase 10 vezes maior. Então, quer dizer, lá mesmo entrando uma força maior, sai da equação uma tensão de 40 mega. Aqui sai uma de 140 mega. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Deixa eu... Esse exercício é chato de fazer e de explicar. Mas vamos lá, não vou desistir, não. Então, ó, pelo critério da tensão normal, ai, não, aqui é a tensão de cisalhamento. Vou ver se eu consigo apagar só isso aqui. Então, aí, ó, pelo critério da tensão de cisalhamento, o P tem que ser menor ou igual a 240 mil newtons. Então, o que acontece? Por que então, o P máximo aqui seria, como a gente já calculou ali, só para ficar mais formal, 240 mil newtons. O que aconteceu aqui? Eu tinha dois critérios. Eu tinha uma tensão de cisalhamento máximo e uma tensão normal máxima. Eu substituí na fórmula os esforços solitantes que eu achei, em função de P, porque eu não tinha outra alternativa. Então, lá substituir lá esquece agora as características geométricas da figura, isso é tudo cálculo, a gente faz aí o passo a passo, mas para a explicação final, para a gente entender a ideia do exercício, esquece as características geométricas. Claro que você vai calcular elas, as máximas, de modo a maximizar a equação. Mas o que a gente fez foi colocar momento fletor máximo na da tensão normal e tensão de cisalhamento máximo aqui e força cortante máxima aqui na da tensão de cisalhamento, em função de P. E também colocamos na fórmula a tensão de cisalhamento máxima aqui e a tensão normal máxima lá. Então a gente viu que o valor de P que gerava no cálculo a normal máxima era 32 mil e uns quebrados, tá? 32 mil newtons gerava a tensão normal máxima. Para gerar o cisalhamento máximo, eu preciso de um P bem maior, porque essa equação de cisalhamento meio que ela quebra a força. Se põe uma força grande lá, ela quebra, ela deixa uma tensão pequenininha. E aquela lá, 30 mil, gera 140 megapascal. Essa aqui precisa de 200 mil para gerar 40 megapascal. Essa fórmula aqui, então, ela destrói força. Ela pega uma força e transforma numa tensão bem pequenininha. A outra não, pega uma força mais ou menos e transforma numa tensão grande. Tá, de qualquer maneira, a gente achou duas respostas aí. Mas ele perguntou bem claro, ó, qual o valor máximo da carga P? Aí eu te pergunto, qual desses dois valores é a resposta? O 32 mil ou 200 mil? Pessoal, os dois eu estou trabalhando no limite. 240 mil gera o meu cisalhamento máximo. 32 mil gera a minha tensão normal máxima. Então, sempre que for a comparação assim, ganha a menor.
Por que, André? Não entendi por que ganha menor. Pensa comigo. Se eu der a resposta 240, eu substituo o valor de P aqui nessa fórmula. Vai ter o cisalhamento máximo. Atendeu o critério? Atendeu. 240 tá ok? Critério de cisalhamento, 240 mil? Tá. Agora imagina o contrário. Imagina se eu substituir nessa fórmula, nesse valor de P aqui, o 240 mil. Vai passar, concorda? Porque substituindo 32 mil já dá o máximo. Imagina se eu substituir 240 mil. Vai passar e vai estourar. Não vai, 240 mil não estoura por cisalhamento. Está no limite. Mas 240 mil, se o P fosse 240 mil, põe nessa fórmula, vê a tensão normal que gera, bem maior que 140. Então vai estourar por tensão normal. Agora pensa o contrário. Pensa que você deu como resposta 32 mil. Põe o 32 mil aqui no critério da tensão normal. Ok? Ok, está no limite. Agora 32 mil nessa fórmula, no lugar do 240 mil. É 32 mil, vai dar um cisalhamento menor que o máximo. Então, o meu P máximo dos limites é o menor. Porque ele faz só com que uma das duas tensões chegue no limite. O menor faz o quê? A tensão normal chegar no limite e essa não. O menor que eu estou falando é a força de 32 mil. Ele faz lá a tensão normal chegar no limite, mas não faz essa chegar no limite. Então tá ok. Agora 240 não tá ok. Porque ele faz essa chegar no limite, agora se você substituir lá, passa do limite. Então essa é a ideia, tá? Então, a gente pode pensar aqui, não cabe aqui, podemos deixar nesse canto aqui, ó. Podemos deixar nesse canto aqui, ó. Vou fazer uma nuvenzinha verde aqui, certo? Então, a resposta final do seu exercício, por todos esses critérios que eu falei, então aqui, ó, resposta final do seu exercício, a resposta final do seu exercício vai ser que o P tem que ser menor ou igual a 32.340, que foi o valor obtido no critério da tensão normal. Então, o meu P máximo, tá, é 32.340. Por quê? Por quê? Porque, ó, vamos pensar de novo. Aula que vem a gente vê flexão composta, tá? A teoria dela é rapidinho, de repente já deixo pronto em animação, e a gente já consegue começar, pelo menos começar o exercício com um número. Deixa eu ver se não tem dúvida no cigarro, que eu fiquei até desorientado de tão difícil que é esse exercício. Ó, difícil assim, né? Ele é chato de explicar. Então, repetindo o que a gente fez. Olha só o que ele deu. Ele me deu uma carga P que eu não conhecia o valor, tá? E deu as tensões de cisalhamento máxima, né? Nessa seção transversal, na barra inteira, tá? Na verdade, não na barra inteira. Onde o momento for máximo, onde a cortante for máxima, eu tenho que ficar esperto, porque a tensão de cisalhamento eu não posso pedir passar disso, então eu tenho que ficar esperto onde a cortante for máxima, e onde o momento for máximo, eu tenho que ficar esperto, porque a normal não pode passar disso. Tá? Então, eu me ocupei em calcular quais valores de P gerariam isso no cisalhamento e isso na tensão normal. E esse caminho é longo e árduo. Como que eu vou achar o P que gera isso e o P que gera isso? E no final ainda comparar as duas respostas. Então o caminho longo e árduo foi achar os esforços solicitantes em função de P. Fizemos na semana passada, obtivemos esse gráfico aqui. Agora, isso aqui foi só para quê? Para saber que o módulo da cortante máxima é P e o módulo momento fletor máximo é 2P. Foi só para isso. Todo esse rolê da semana passada foi só para isso, para virar e falar, a cortante máxima, que vai jogar na fórmula gerar o cisalhamento máximo, é P, e o momento fletor máximo vai jogar na fórmula gerar a tensão normal máxima, é 2P. Só para isso. Aí, essa semana a gente se ocupou de fazer isso. Calculou o momento de inércia, porque ele precisava dele para a fórmula, tá? Viu a distância da linha neutra e máxima, que geraria tensão normal máxima, substituiu a distância da linha neutra máxima, o momento fletor máximo, que a gente já tinha calculado semana passada, e o momento de inércia, que não tem essa de máximo, é o da seção, tá? E substituiu aqui também a tensão máxima, porque aí sim, dentro aqui do momento fletor, que é 2P, eu tenho a variável P, e aí aqui dentro porque eu joguei o 2P aqui, né? Não é o P puro. Não é uma fórmula que relaciona a tensão máxima direto com a força P. Não. Eu tive que calcular o momento em função do P e jogar ele aqui dentro. O P está dentro do cálculo de momento. É isso que eu estou querendo dizer com dentro, tá? Dentro do cálculo de momento fletor. E aí eu substituí o 2P, que é o momento fletor máximo. Essa variação geométrica que distância da linha neutra máxima. Essa aqui que não tem como ser máxima porque é da ascensão. E a tensão máxima. Porque aí, ó, substituindo o momento fletor máximo e y máximo, vai ter que dar a tensão máxima que ele me deu no enunciado. Aí, a minha única variável é o P.
eu acho o P máximo para o critério da tensão normal. Eu acho o P que gera a minha tensão normal máxima. Mesma ideia, apliquei para cisalhamento. Achei a característica geométrica da seção que faltava, porque uma delas eu já tinha. Aí vi que IT, ó, cortante máxima, momento estático máximo, ou seja, momento estático na linha neutra, que a gente fez, né, fez ali, momento de inércia e a espessura ali na linha neutra. Então, quer dizer, aqui esse P, embora seja só o P, coincidiu de dar só o P, mas não tem uma fórmula que relacione só o P com a tensão de cisalhamento. Então, eu tive que calcular a cortante em função do P, coincidiu só de ser só o P a cortante máxima, exatamente igual a P. Então, aí eu substituí aqui o P, que seria a cortante máxima, as outras variáveis maximizáveis, como está tudo máximo, tem que dar o cisalhamento máximo, que eu também substituí porque ele me deu no enunciado. Da mesma maneira, ficou como sendo única variável o P, e aí me deu um valor. Aí eu tinha dois valores. Um que gera minha tensão máxima, 32 mil. Vou falar 32 mil só para ficar mais fácil. É 32 mil um pouquinho. 32 mil dá a minha normal máxima. 240 mil dá o meu cisalhamento máximo. Qual das duas é a resposta? Testa as duas. Pensa comigo. 240 mil, eu quero P máximo. A nossa tendência é falar, pô, então a resposta se exerceu 240 mil. É. Só que pensa comigo. 240 mil atende o critério do cisalhamento. Você jogou aí, não passa o cisalhamento, tá ok. Joga 240 mil nessa fórmula, não precisa jogar. Por quê? 32 mil já maximiza. Já dá a máxima. A gente fez essa conta. Se eu jogar aí o 240 mil, vai passar. Vai estourar por tensão normal. Então não pode ser o 240 mil. Por outro lado, o 32 mil aqui tá ok, aqui tá no limite. Mas se eu jogar ali, ó, precisa de 240 mil para maximizar. Se eu jogar 32 mil, não vai maximizar. Então o 32 mil fica no limite na tensão normal e não chega nem perto no cisalhamento. Então é o 32 mil. Por quê? Porque o 240 fica no limite aqui e estoura lá. Não pode estourar, tá? Então, o meu P máximo é 32 kN, tá? Poderíamos dar como kilonewton para arredondar. Até porque a gente fez um arredondamento nesse momento de inércia. Se a gente usasse o momento de inércia que a calculadora dá, ali nesse cálculo aqui, né? E não, que é 462 e uns quebrados, mais número quebrado, ele dá um pouco menor que isso aqui, tá? Ele dá um pouco menor, então esse valor seria arriscado. Se eu estivesse fazendo um projeto, eu daria essa resposta como 30 kN, para ter certeza que não vai quebrar. Gente, não sei para vocês, mas já é 9h50 também, deu uma hora, passou 10 minutos. Mas foi muito desgastante para mim essa aula, porque é um exercício chato de explicar. Semana que vem a gente vê a teoria de flexão composta, a teoria vai ser mais tranquilinho para explicar, são aí de teorias poucas lousas, tá? E aí a gente vê se der tempo, se tiver mais 2 semanas de aula, a gente faz a teoria semana que vem e o exercício na outra, tá? Se não, eu faço umas animações e a gente tenta ver tudo semana que vem. Também quero dar tudo quanto antes, para vocês poderem ir adiantando os exercícios. Beleza? Obrigado, pessoal. Até quinta. Valeu. Até semana que vem, André.